Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E hoje nós vamos reproduzir esse trilho de mesa de 2 motivos, tá? Ele é bem econômico, gente. Eu dei aí umas reajustadas nesse trilho de mesa e preferi colocar esse bicozinho aí, tá? Bem simples, né? Mas fica maravilhoso, tá? Ele é bem rápido de produzir, com flor rasteira mesmo. Fiz aí nessa combinação de cores. E eu vou estar utilizando essas mesmas cores aí pra estar fazendo, tá? Eu vou estar utilizando para fazer a flor a cor laranja, tá? O verde gramado aí para passar na flor. A base eu vou fazer com a cor cru. Aí vou passar uma carreira aí no salmão e finalizar aí com a cor laranja, tá? Então, eu vou estar utilizando essas mesmas cores. Eu vou estar deixando passando aí a medida dele, tá? E também quantas gramas ele fica pesando, tá bom? Ele tá bem econômico esse trilho de mesa. Então, espero aí que vocês gostem, tá bom? Ele ficou maravilhoso, gente. E vou estar fazendo com a agulha número 4, tá? Se você estiver fazendo com a agulha 3,5, pode ser que seu trilho fique um pouco menor, né? Mas você pode estar aí fazendo com a agulha número 4, tá bom? É por conta dos meus pontos que ele não é tão grande, né? Então, eu prefiro fazer com a agulha número 4, porque deixa um pouquinho maior, né? Meus pontos, tá? Então, vamos aí pra videoaula, gente. Vamos iniciar aqui com o anel mágico. Vou segurar meu fio aqui dessa forma, passar aqui por cima dos meus 2 dedos, trazer aqui por baixo e aqui vou passar por cima do meu fio novamente, formando aqui um X. Aqui eu vou introduzir a minha agulha, pegar aqui meu fio formando uma laçadinha e aqui vou pegar o meu fio novamente. Ficou aqui como uma correntinha, tá? Ficamos aqui com uma correntinha. Vou fazer aqui mais 2 correntinhas para dar altura aqui de um ponto alto. Então, ficamos com 1, 2, 3. E vou fazer aqui mais uma corrente para ser de espaço, tá? Vou laçar o meu fio, retornar aqui dentro do anel mágico e vou fazer mais um ponto alto. Faço uma correntinha, laço meu fio, retorno no anel mágico e faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, que vou ajustar um pouco meu anel mágico. Laço meu fio, retorno no anel mágico e faço aqui mais um ponto alto. Então, nós já temos 1, 2, 3, 4 pontos altos. Eu preciso de 8 pontos altos separados aqui por uma correntinha, contando já com esses 4. Então, vou completar aqui meus 8 pontos altos e volto com vocês. Completei aqui meus 8 pontos altos, vou fazer aqui a minha última correntinha de espaço. Aqui vou pegar esse fio do anel mágico e vou ajustar, tá? Vocês ajustem aí o de vocês. Então, ajustado aqui, vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto, aqui na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui vou entrar nesse espacinho aqui, ó, desse primeiro ponto alto e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Vou subir 1, 2 correntinhas para dar altura aqui de um ponto alto. Vou laçar aqui meu fio, retornar aqui nesse mesmo espacinho e vou colocar mais um ponto alto. Laço meu fio, retorno aqui no mesmo espacinho e faço mais um ponto alto, ficando aqui com 3 pontos altos. Em cada espacinho desse aqui, nós vamos colocar 3 pontos altos. Então, vou aqui fazer uma correntinha de espaço, laço meu fio, vou no próximo espacinho entre um ponto alto e outro e coloco 3 pontos altos. Faço uma correntinha, laço meu fio e no próximo espacinho coloco 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou no próximo espacinho aqui, ó, e coloco 3 pontos altos. Então, eu volto com vocês aqui no finalzinho. Cheguei, gente, aqui no final, ó, fiquei aqui com 8 bloquinhos de 3 pontos altos, todos separados aí por uma correntinha, tá? Aqui eu fiz a minha correntinha de espaço, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, aqui na cabecinha dele, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aqui nós já podemos cortar aqui o nosso fio. Aí aqui eu vou puxar o meu fio, ó, vou introduzir a minha agulha aqui por trás. Vou tá pegando aqui meu fio, tá colocando aqui pra trás, tá?
Então, agora nós vamos passar o verdinho, tá bom? Peguei aqui o meu fio verde. Vou passar aqui dentro de um espacinho aqui. E aqui eu vou estar dando um nozinho, tá? Vocês podem estar iniciando aí com uma laçada inicial. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço meu fio, retorno aqui no mesmo espacinho e faço aqui mais um ponto alto. Laço meu fio e faço aqui mais um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas aqui de espaço, laço meu fio, retorno aqui no mesmo espacinho, faço mais 3 pontos altos e vamos ficar com um leque, tá, gente? Com um leque aí de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho vai ser um leque, tá? Nosso leque é 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Feito o leque aqui, faço uma correntinha de espaço, laço meu fio e vou no próximo espacinho e coloco 3 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho eu vou colocar o meu leque. Nosso leque é 3 pontos altos. 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio e no próximo espacinho coloco 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e no próximo espacinho vou colocar aqui o meu leque, que é 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, forma aí o nosso leque. Aqui vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no último espacinho e coloco aqui meus 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, na cabecinha dele, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui meu fio dessa forma. Vou introduzir aqui a minha agulha, ó. Tá pegando aqui meu fio, trazendo aqui pelo lado de trás. Nós vamos começar agora a fazer aqui a parte da base, tá? Do nosso trilho de mesa, tá bom? Então, vou pegar aqui a minha cor aqui pra gente iniciar, a cor cru, tá? Peguei aqui meu outro fio, aqui dentro do leque eu vou passar o meu fio, tá? Vou fazer aqui um nozinho bem de leve, vocês podem estar iniciando aí com uma laçada inicial, tá? E aqui eu vou pegar o meu fio, ó, vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Laço meu fio, vou retornar aqui dentro do leque e vou fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Vou fazer aqui uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio, retornar aqui dentro do mesmo leque e vou colocar aqui mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, laço meu fio, retorno dentro do leque e faço mais 2 pontos altos.
nós vamos precisar ficar assim, ó, com esse cantinho assim, ó, 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, 2 pontos altos, uma corrente de espaço e 2 pontos altos, tá? Vou fazer uma correntinha aqui de espaço, vou laçar o meu fio, vou no próximo espacinho aqui e vou colocar 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio e no próximo espacinho vou colocar 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui dentro desse leque eu vou repetir o leque, tá? Faço 3 pontos altos aqui, ó. Faço 2 correntes de espaço, laço meu fio e 3 pontos altos. Aqui, gente, nós temos que iniciar no primeiro leque dessa forma aqui, ó, tá? Nós temos que iniciar com esse bloquinho aqui, ó, de 2 pontos altos, tá? Separado por uma correntinha de espaço, 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e 2 pontos altos. Nós temos que iniciar por ele para poder dar certo, tá? Aqui nesse cantinho eu faço meu leque, faço uma corrente de espaço, laço meu fio. Aqui no próximo espacinho faço 3 pontos altos. Só ajeitar aqui meu ponto alto, tá? Faço uma corrente de espaço, laço meu fio. E no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Agora aqui nós vamos repetir os bloquinhos de 2 pontos altos, ó. Faço 2 pontos altos aqui dentro desse leque, ó. Uma corrente de espaço, laço meu fio, faço aqui mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, laço meu fio e faço aqui mais 2 pontos altos. Ficando assim, gente, ó. Com 1, 2, 3 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Separado aí por uma correntinha. Faço uma correntinha aqui de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho coloco 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, aqui nesse leque vou colocar um leque, 3 pontos altos, 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos, forma o leque. Uma corrente de espaço e aqui no próximo espacinho 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e aqui no próximo espacinho 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, ó, desses bloquinhos aqui de 2 pontos altos e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, gente, ó, nós ficamos aqui com um bloquinho de 2 pontos altos, ó, tá? Aqui é os bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Aqui nós ficamos com o leque, aqui ficamos com o bloquinho dos 2 pontos altos, tá? E aqui ficamos com o leque, ó. O leque fica na direção do leque.
E aqui os bloquinhos de 2 pontos altos fica aqui na mesma direção, tá? Então, aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, tá? Para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Vamos aqui para nossa segunda carreira. Vamos laçar o nosso fio, vamos retornar aqui no próximo ponto alto, ó. Vamos fazer um ponto alto, vamos laçar o nosso fio, vamos retornar aqui no mesmo ponto alto e vamos fazer um ponto alto, ficando agora com 3 pontos altos, tá? Uma corrente de espaço, vai ser sempre uma correntinha de espaço aqui, tá? Nesses bloquinhos aqui, ó. Aqui dentro do leque vai ser 2 correntes, tá bom? Laço meu fio e vou aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio e aqui no próximo ponto alto vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, retorno aqui no mesmo ponto alto e coloco mais um ponto alto, tá? Faço uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui no próximo ponto alto faço um ponto alto, laço meu fio e aqui no último ponto alto vou colocar 2 pontos altos, tá bom? Então, esses bloquinhos vai ficar assim, ó, sempre a gente vai aumentando, tá? Vou fazer aqui uma correntinha aqui de espaço, vou laçar o meu fio, vou vir aqui em cima desse primeiro ponto alto, ou desse bloquinho aqui, da parte da lateral, tá? E vou fazer um ponto alto aqui, ó. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e vou aqui no próximo espacinho e vou colocar aqui 3 pontos altos, tá bom? Dessa forma. Faço uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho 3 pontos altos. Aqui, gente, esse ponto alto, ó, sozinho, ele vai sempre ficar aí, tá? Ele vai ficar aqui, ele só vai ser colocado aqui, ó, perto desses bloquinhos, tá? Ó, tá? Ele vai ser colocado aqui e aqui. Aqui do lado do leque, ó, vai ser 3 pontos altos, tá? Não vai ser ponto alto sozinho. Então, vocês têm que se atentar a isso. Uma correntinha de espaço, laço meu fio. E aqui dentro do leque, eu vou repetir o leque, tá? Aqui dentro desse leque, gente, aqui, ó, vocês só vão repetir o leque, tá? Só vai ser o leque. Nosso leque é 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos, tá? Faço uma correntinha, laço meu fio, vou aqui no próximo espacinho e coloco 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, laço meu fio e vou aqui no próximo espacinho, ó. Coloco aqui meus 3 pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha de espaço, ó. Chegamos aqui próximo dos outros bloquinhos de 2 pontos altos. E aqui, ó, eu vou colocar aqui nesse último ponto alto aqui, ó, desse bloquinho, tá? Um ponto alto, assim, tá? Uma correntinha de espaço, laço meu fio e vou aqui nesse primeiro bloquinho de 2 pontos altos e coloco um ponto alto. Laço meu fio no segundo ponto alto, coloco aqui um ponto alto, ficando com 3, ó, tá? Então, o aumento sempre vai ser no último ponto alto, que ficar aqui, ó, tá? Uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui no próximo ponto alto, aqui desse segundo bloquinho de 2 pontos altos, coloco um ponto alto, laço meu fio e aqui no próximo ponto alto vou colocar 2 pontos altos, formando 3, ó, tá? Uma corrente de espaço, laço meu fio no próximo ponto alto aqui, um ponto alto, e aqui no próximo 2 pontos altos, formando aqui o nosso aumento, tá? Ó. Vou fazer uma correntinha aqui de espaço, laço meu fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto
e vou colocar um ponto alto, tá? Ó, fica assim. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir no próximo espacinho, coloco meus 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou no próximo espacinho, coloco aqui meus 3 pontos altos novamente, uma corrente de espaço, vou aqui dentro do leque, vou repetir o leque, nosso leque é 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, laço meu fio e aqui no próximo espacinho, vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e aqui vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse último ponto alto e vou colocar aqui um ponto alto sozinho, tá? Faça uma correntinha de espaço e aqui vou contar nesse primeiro ponto alto 1, 2, na terceira correntinha vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? E a nossa base vai ficando assim, gente, tá? Então, aqui nós vamos precisar ter, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, nós já temos 1, 2, falta mais 2 carreiras para formar a nossa base, tá? Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio. No próximo ponto alto, aqui eu vou colocar um ponto alto, laço meu fio. E aqui, no próximo ponto alto, vou colocar 2 pontos altos. Formando aqui 4, tá? Vou fazer uma correntinha. Aqui no primeiro vou colocar um ponto alto. No segundo vou colocar um ponto alto. E no terceiro vou colocar 2 pontos altos, formando os 4 pontos altos. Assim. Uma correntinha, laço meu fio. E aqui no próximo vou colocar um ponto alto, no segundo um ponto alto e no terceiro vou colocar 2 pontos altos. Uma correntinha aqui de espaço, laço meu fio. Vou vir aqui sobre esse ponto alto que tá sozinho, vou colocar um ponto alto, laço meu fio. Dentro aqui do espacinho vou colocar 2 pontos altos, gente. Assim, tá? Ó. Aqui eu vou preencher, ó, uma corrente de espaço e aqui vou colocar 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos. Aqui dentro do leque vai ser leque, tá? Aqui uma corrente de espaço, 3 pontos altos. E quando chegar bem aqui eu volto com vocês, tá bom? Fiz aqui, gente, a parte que eu falei pra vocês, ó. Cheguei aqui próximo já do outro bloquinho, tá? Fiz aqui a minha correntinha de espaço, laço meu fio, vou vir aqui dentro desse espacinho, ó, e vou colocar 2 pontos altos. E aqui sobre esse ponto eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço e aqui vou colocar um ponto alto. No próximo coloco um ponto alto. Aqui no último vou colocar 2 pontos altos, totalizando aí os 4 pontos altos. Vou completar aqui, gente, o meu tudinho, ó. Vocês completam aí de vocês e eu volto bem aqui com vocês. Completei, gente, aqui, ó. Fiz aqui a minha correntinha de espaço, laço meu fio, vou vir sobre esse ponto alto sozinho e vou colocar um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui nesse espacinho e vou colocar 2 pontos altos. Tá? Então, aqui, ó, vocês vão seguindo fazendo, ó, uma correntinha de espaço e 3 pontos altos em cada espacinho. Aqui vocês vão repetir o leque, tá? Uma corrente de espaço,
3 pontos altos, quando chegar aqui eu volto com vocês. Fiz aqui, gente, cheguei aqui quase no finalzinho, fiz aqui a minha corrente de espaço, laço meu fio, vou vir aqui nesse espacinho e vou colocar 2 pontos altos, laço meu fio e sobre esse ponto alto vou colocar um ponto alto. Uma corrente de espaço, vou vir nesse primeiro ponto alto aqui na cabecinha dele e vou prender com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer agora a nossa última carreira da base, tá? Vai ser essa aqui, nossa última carreira. Nós vamos ficar aqui com 5 pontos altos agora, ó. Aqui nós estamos com 4, nós vamos ficar com 5 aqui, tá? Então, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas para a altura do nosso primeiro ponto alto, laço meu fio. No próximo ponto alto, faço um ponto alto, laço meu fio. No próximo, faço um ponto alto, laço meu fio. Aqui no último, eu vou colocar 2 pontos altos, tá? Então, ficamos aqui com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma correntinha aqui de espaço, laço meu fio. E aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui no último, coloco 2 pontos altos, formando 5 pontos altos. Uma corrente de espaço e vou aqui no próximo espacinho, no próximo ponto alto, gente, perdão, tá? Coloco um ponto alto, no próximo ponto alto, coloco um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, e aqui no último coloco aqui 2 pontos altos, tá? Totalizando aí 5, 3, 4, 5, tá? Vamos fazer aqui uma correntinha de espaço. Vamos laçar nosso fio e vamos vir aqui sobre esse ponto alto e vou colocar um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, laço meu fio e vou vir aqui no próximo espacinho e vou colocar 3 pontos altos. Aqui vocês vão seguindo fazendo, ó, uma corrente de espaço, 3 pontos altos aqui em cada espacinho desse. Aqui vocês vão repetir o leque, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fez aqui, gente, a minha parte, ó. Fiz aqui minha correntinha aqui de espaço, vou laçar o meu fio. Vou vir sobre esse ponto alto aqui, vou colocar um ponto alto. Faço minha corrente de espaço, laço meu fio, vou vir aqui na parte dos bloquinhos, ó. E vou colocar um ponto alto sobre o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui no quarto, vou colocar 2 pontos altos, totalizando os 5, tá? E aqui vocês fazem uma correntinha de espaço e vem aqui no próximo bloquinho, ó. E repete, né, o que a gente fez aqui, tá? Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Completei, gente, aqui, ó. Fiz a minha correntinha de espaço, vou laçar o meu fio, vou vir sobre esse ponto alto aqui, vou colocar um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui vocês vão seguindo, ó, coloca aí uma corrente de espaço e aqui em cada espacinho, 3 pontos altos, aqui no leque, o leque, tá? Uma corrente de espaço e aqui vocês vão colocando 3 pontos altos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei, gente, aqui no finalzinho da minha carreira, ó. Fiz a minha correntinha de espaço. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui sobre esse ponto alto e vou colocar aqui um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto aqui do bloquinho e vou vir aqui na cabecinha dele e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui vou cortar o meu fio, tá? Nós concluímos aqui a nossa base do nosso trilho de mesa. Vou puxar aqui meu fio, vou vir aqui, introduzir a minha agulha aqui, ó. Pegar aqui o meu fio e trazer aqui para trás, tá? Vamos agora iniciar aqui a junção, né, do nosso trilho de mesa, tá? Então, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4 carreiras, tá, gente? Ó, tá bom? Então, vou pegar aqui minha outra cor para nós começar aqui a união da base. Peguei, gente, aqui uma base, ó. Aqui eu dei um nozinho aqui dentro do leque. Vocês podem estar iniciando aí com uma laçada inicial, tá bom? Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas.
para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Laço meu fio, retorno aqui dentro do leque e faço mais um ponto alto. Laço meu fio e aqui dentro do leque faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas aqui de espaço. Laço meu fio e vou colocar aqui mais 3 pontos altos, tá? Formando aí o nosso leque. Então, aqui vai ser leque sobre leque. Faço uma correntinha de espaço. E aqui nesse espacinho aqui eu vou colocar 3 pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço, 3 pontos altos. Quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei, gente, aqui, ó. Fiz aqui uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e aqui dentro desse espacinho vou fazer 2 pontos altos. Laço meu fio e sobre esse ponto alto eu faço um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, laço meu fio e sobre aqui esse primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio e sobre aqui o segundo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio e sobre aqui o terceiro ponto alto eu faço um ponto alto. Laço meu fio, sobre o quarto ponto alto faço um ponto alto, laço meu fio e sobre o quinto ponto alto eu faço 2 pontos altos, tá? Ficando assim. Então, gente, aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço e aqui eu vou completar igualmente eu fiz aqui, ó, para totalizar aqui 6 pontos altos. Nessa carreira a gente vamos ficar com 6. E aqui eu volto com vocês bem aqui, tá? Completei aqui, gente, ó. Vou fazer aqui a minha correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e sobre esse ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio e aqui nesse espacinho eu vou colocar 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e aqui eu vou completar com 3 pontos altos, ó. Quando chegar aqui no leque eu volto com vocês porque vai mudar um pouquinho aqui, tá? Cheguei, gente, aqui, ó, próximo leque, né? Vou fazer aqui minha correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e aqui dentro do leque eu vou colocar somente 3 pontos altos, tá? Depois a gente vamos completar quando a gente vier retornando já na volta, tá bom? Então, vamos colocar somente 3 pontos altos aqui. Vamos pegar a outra base aqui, ó, nós não vamos fazer nenhuma correntinha de espaço. Vamos laçar o nosso fio, vamos vir aqui dentro do leque, ó, e vamos colocar aqui 3 pontos altos, tá? Para fazer aqui a nossa união. Dessa forma aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio e já vou vir aqui na base, ó, e vou colocar 3 pontos altos, tá? Em cada espacinho agora dessa segunda base, tá? Então, uma corrente de espaço e aqui eu vou preenchendo ó, com 3 pontos altos, 3 pontos altos. Quando chegar aqui eu volto com vocês. Fiz aqui, gente, ó, logo para mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei 2 pontos altos e aqui sobre esse ponto eu coloquei um ponto alto. Uma corrente de espaço e aqui eu vim completando, ó, ficando com 6 pontos altos. Aqui vocês vão fazer uma corrente de espaço, completar aqui com 6 pontos altos, tá? Aqui também. Que vocês vão colocar uma corrente de espaço, um ponto alto sobre esse ponto alto e 2 pontos altos aqui. Aqui uma corrente de espaço e 3 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, vocês vão colocar esse leque, tá? Então, eu volto com vocês aqui, gente. Cheguei, gente, aqui no leque, ó, fiz o leque, tá? Repeti o leque aqui sobre esse leque, tá? E aqui vocês vão vindo, ó, fazendo uma correntinha, tá? E 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos nesses espacinhos. Quando chegar aqui, vocês vão colocar 2 pontos altos aqui dentro desse espacinho e um ponto alto sobre esse ponto alto. Uma correntinha e aqui vocês vão preencher conforme aqui do outro lado, tá? Ó, pra ficar com os 6 pontos altos, tá bom? Então, vocês vão preencher tudinho aqui, tá? Quando chegar aqui, ó, vocês vão repetir esse mesmo processo daqui, ó. Colocar aqui uma correntinha de espaço e um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 pontos altos aqui. E aqui uma correntinha de espaço e 3 pontos altos em cada espacinho desse. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá, gente? Ó, quando chegar aqui, eu volto com vocês pra a gente fazer aqui e concluir os leques e a união aqui, tá?
Completei, gente, aqui tudinho, ó, a minha volta, tá? Agora eu vou chegar aqui onde é a união, ó, tá? Esse aqui é o nosso último espacinho, antes do leque aqui, tá? Então, fiz aqui a minha correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e dentro aqui, ó, desse leque nós temos só 3 pontos altos. Então, nós vamos colocar mais 3 pontos altos para formar o leque, tá? Colocar meus 3 pontos altos, tá bom? E agora aqui, nós vamos vir aqui, ó, e fazer um ponto baixo, tá? Fazer um ponto baixo, assim. Não vou fazer nenhuma correntinha aqui de espaço, vou laçar o meu fio. E aqui do outro lado nós temos o outro leque, é o que tá faltando preencher. Então, vamos colocar aqui nossos 3 pontos altos, tá? 1, 2 e 3, ó. Tá? Vou fazer uma correntinha aqui de espaço, vou laçar o meu fio. E aqui no próximo espacinho, vou colocar os meus 3 pontos altos. Colocar aqui meus 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço. E aqui, gente, eu vou seguindo, ó, com 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, 3 pontos altos. Quando chegar aqui, vocês vão colocar 2 pontos altos, um ponto alto sobre esse ponto aqui, uma correntinha de espaço, e aqui vocês vão preencher com os 6 pontos altos, tá? Que é o aumento. Quando chegar aqui, vocês vão fazer uma correntinha de espaço, vão fazer um ponto alto sobre esse ponto e 2 pontos altos aqui nesse espacinho. E aqui uma correntinha de espaço, 3 pontos altos, 3 pontos altos. E eu volto com vocês aqui no finalzinho, tá? Concluí, gente, aqui tudinho, ó, fiz aqui a minha correntinha de espaço. E aqui vou vir aqui nesse primeiro ponto alto aqui desse leque e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou cortar o meu fio, porque eu vou iniciar aqui com a próxima cor, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, introduzir aqui a minha agulha. Vou pegar aqui o meu fio e vou trazer aqui para trás, tá? Vou pegar aqui a minha outra cor pra gente iniciar a próxima carreira. Já estou aqui com a minha outra cor, gente. Fiz um nozinho aqui dentro do leque, tá? E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Laço meu fio, retorno aqui dentro do leque, faço mais um ponto alto. Laço meu fio e faço mais um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. Aqui vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou laçar o meu fio e vou colocar aqui mais 3 pontos altos, formando aqui o nosso leque, tá? Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio e aqui eu vou vir no próximo espacinho e vou colocar 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos nesse espacinho aqui. E eu volto com vocês aqui, tá, gente? Cheguei, gente, aqui, ó, fiz a minha correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e vou vir sobre esse ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui nesse primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, no segundo ponto alto faço um ponto alto. Laço meu fio e aqui nesse terceiro faço um ponto alto. No quarto aqui um ponto alto. No quinto um ponto alto. E aqui no sexto vou colocar 2 pontos altos, tá? E aqui nós vamos ficar com um total de 7, ó. 3, 6, 7. Aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço. E aqui vocês vão preencher, ó, tá? Esses dois aqui. Quando chegar aqui eu volto com vocês. Preenchi, gente, aqui, ó. Fiz aqui a minha correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e vou vir sobre esse ponto alto e vou colocar aqui um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse próximo espacinho e vou colocar 3 pontos altos. Aqui vocês vão colocar uma corrente de espaço, ó, só ajeitar aqui. Uma corrente de espaço e aqui nesse bloquinho 3 pontos altos, 3 pontos altos. E aqui eu volto com vocês, tá? Fiz aqui, gente, o meu, ó. Cheguei, fiz aqui
meus 3 pontos altos aqui nesse último bloquinho antes do leque, ó, tá? Então, aqui eu não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, tá? Vou só laçar o meu fio e aqui vou vir nesse primeiro espacinho aqui da outra base, ó, e vou colocar 3 pontos altos, tá? 3 pontos altos. Assim. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e aqui no próximo espacinho vou colocar 3 pontos altos. E aqui vocês vão seguindo, gente, tá? Vai ser repetição aqui, igual a gente fizemos aqui nessa parte, ó. Dessa base aqui, vocês vão fazer aqui nessa, ó, tá? Então, eu volto com vocês aqui, gente, no outro lado, ó. Vocês vão fazer tudinho aqui, tá? Aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Completei, gente, aqui a minha volta tudinho, ó, tá? Então, cheguei aqui pra gente fazer a união. Não fiz aqui nenhuma correntinha de espaço, ó, tá? Vou laçar aqui o meu fio, vou vir aqui no próximo espacinho aqui da outra base e vou colocar 3 pontos altos, tá? 3 pontos altos. Aqui vou fazer uma correntinha de espaço e aqui eu vou continuar, ó, tá? Aqui eu vou continuar fazendo 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, 3 pontos altos. E aqui você já sabe, né, fazer a repetição daqui da base anterior, tá? Então, eu volto com vocês já aqui no finalzinho da carreira, tá bom? Cheguei, gente, aqui no final da minha carreira, fiz aqui a minha correntinha de espaço e vou vir aqui nesse primeiro ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto alto. No próximo, e aqui dentro do leque vou fazer um ponto baixo, vou subir 2 correntinhas para dar altura do nosso primeiro ponto alto. Laço meu fio e aqui vou fazer mais um ponto alto, tá? Que eu não vou cortar meu fio não, tá, gente? Vou acabar meu trilho de mesa já com essa cor laranja. Laço meu fio e vou fazer aqui mais um ponto alto. Ficando com 3 pontos altos, faço 2 correntes de espaço, laço meu fio e aqui vou fazer 3 pontos altos, tá? Que formam o nosso leque. Tá bom? Então, essa carreira aqui vai mudar, gente, tá bom? Ela vai ser um pouco diferente. Uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. Só ajeitar, gente, com o meu fio, tá? Laço meu fio, vou completar com meus 3 pontos altos, uma corrente de espaço, laço meu fio e no próximo espacinho aqui vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio e aqui no próximo espacinho vou colocar 3 pontos altos, uma corrente de espaço, no próximo espacinho 3 pontos altos, uma corrente de espaço e aqui, ó, gente, vai começar a mudar, ó. Aqui dentro desse espacinho eu vou colocar só um ponto alto, tá? E aqui em cima desse ponto alto eu vou colocar um ponto alto, tá? Laço meu fio e aqui nesse espacinho, tá? Eu vou colocar um ponto alto, ficando assim. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio, vou pular um ponto alto aqui, desses bloquinhos, ó. Primeiro ponto alto eu vou pular, vou vir aqui no segundo ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto. Laço meu fio, aqui no segundo ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio, pulo um ponto alto, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Laço meu fio e aqui no segundo ponto alto coloco 2 pontos altos. Sobrando aqui um ponto alto, aí eu faço uma corrente de espaço, laço meu fio e dentro aqui desse espacinho de uma corrente, vou colocar 3 pontos altos, tá? Então, vocês notem aí que mudou, né? Tá bom? Essa carreira vai ser assim, ó.
Aqui vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Nessa parte aqui, ó. Que é um ajuste, tá, gente? Que eu fiz aí. Aí, vou fazer uma corrente de espaço, laço meu fio pro primeiro ponto alto, no segundo aqui eu faço um ponto alto, laço meu fio. E aqui no próximo eu vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um. E aqui no próximo eu faço um ponto alto. E aqui no segundo eu faço 2 pontos altos. Vai me sobrar um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, pulo esse ponto alto que me sobrou. E aqui no espacinho eu coloco 3 pontos altos. Tá? Assim. Aí vai ficando assim, tá, gente? Vou fazer aqui uma corrente de espaço, pulo primeiro, aqui no segundo ponto alto vou fazer um ponto alto. E no próximo vou colocar 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio, pulo um. E aqui no próximo coloco um ponto alto. Laço meu fio. E aqui no segundo ponto alto vou colocar 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio, pulo esse último ponto alto que me sobrou. E aqui nesse espacinho eu vou colocar um ponto alto, ó. Em cima desse ponto alto eu vou colocar um ponto alto. E aqui no espacinho eu vou colocar um ponto alto, tá bom? Então, vamos ficando assim. E aqui eu vou fazer uma corrente de espaço. E aqui em cada espacinho eu vou colocar 3 pontos altos. Aqui eu volto com vocês, tá? Aí aqui, gente, vocês notem, né, que em cima do bloquinho aqui, ó, fica só 2 bloquinhos, ó, de 3 pontos altos. 1, 2, tá? 1, 2. 1, 2, tá? Então, vocês têm que ter atenção aí nessa parte. Concluí, gente, aqui a minha parte, ó, cheguei aqui na parte aqui da junção, ó, vou laçar aqui meu fio, não fiz nenhuma correntinha aqui de espaço, e vou vir aqui no próximo espacinho da outra base e vou colocar 3 pontos altos, tá? Aqui vocês vão colocar uma correntinha de espaço e vão fazer 3 pontos altos nesse espacinho, e nesse espacinho 3 pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Concluí, gente, que essa parte, ó, fiz uma correntinha de espaço, vou vir aqui nesse espacinho aqui, ó, e vou colocar um ponto alto, laço meu fio, aqui sobre esse ponto alto vou colocar um ponto alto, laço meu fio, nesse espacinho aqui vou colocar um ponto alto, uma corrente de espaço, vou pular esse primeiro ponto alto, no segundo ponto alto um ponto alto, no próximo ponto alto vou colocar aqui 2 pontos altos, tá? Uma corrente de espaço, pulo esse ponto alto e no próximo coloco um ponto alto, laço meu fio, aqui no próximo eu vou colocar os 2 pontos altos, formo aí o bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio, pulo esse último ponto alto que me sobrou e aqui no espacinho vou colocar 3 pontos altos. Acho que já deu aí para vocês pegarem, tá? Então, gente, eu vou concluir aqui o meu, ó, tá? Vocês concluem aí o de vocês, ó. Se atentem aqui, ó, que aqui é um ponto alto sobre esse ponto alto e um ponto alto aqui nesse espacinho. Uma correntinha de espaço e aqui nesse espacinho 3 pontos altos, tá? E aqui vocês vão repetir o leque, aqui vocês vão seguindo fazendo, tá? Igualmente nós fizemos aqui no outro lado. E quando chegar aqui eu volto com vocês, tá bom? Cheguei, gente, aqui, ó, pra gente fazer aqui a emenda, tá? Então, aqui eu fiz tudinho a minha parte, ó, tá? Então, aqui eu já fiz os meus 3 pontos altos. Não fiz aqui nenhuma correntinha. Vou pegar aqui minha outra base aqui, ó, do outro lado. Vou laçar o meu fio e aqui nesse espacinho eu vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço e aqui eu vou seguindo, colocando a mesma repetição aqui que nós vinha fazendo, tá? Então, eu volto com vocês aqui
aqui já quando terminar a carreira, tá bom? Cheguei, gente, aqui no finalzinho, tá? Fiz aqui todinha a minha parte, ó, tá? Então, agora nós vamos fazer aqui a emenda, ó. E nós vamos passar para a nossa última carreira, tá? Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, aqui na cabecinha dele, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, até chegar aqui dentro do leque. Aqui dentro do leque eu vou fazer um ponto baixo e vou subir aqui 2 correntinhas, para dar altura aqui do nosso primeiro ponto alto. Essa aqui vai ser a nossa última carreira, então nós vamos colocar o bicozinho, tá? Vamos fazer aqui mais um ponto alto. E vou fazer aqui mais um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. Agora aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, entre essas 2 alcinhas. E aqui vou fazer um ponto baixo, formando aqui um bicozinho. Laço meu fio, retorno aqui dentro desse leque e faço aqui mais 3 pontos altos. Feito isso, vou fazer uma correntinha, tá? Vou vir aqui nesse espacinho aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, laço meu fio, vou no próximo espacinho e vou fazer 3 pontos altos, como se fosse o leque, tá? Mas com um bicozinho. Ó, faço 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, introduzo aqui a minha agulha entre essas 2 alcinhas e aqui eu faço um ponto baixo, tá? Laço meu fio, retorno aqui no mesmo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Aí faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha, laço meu fio e aqui no próximo espacinho eu vou fazer aqui como se fosse um leque com 3 pontos altos e o bicô, tá? Faço meus 3 pontos altos, 3 correntinhas, venho aqui entre as 2 alcinhas, faço um ponto baixo, laço meu fio, retorno aqui no mesmo espacinho e faço aqui mais 3 pontos altos. Então, vai ficando assim, gente, tá? Só ajeitar bem aqui. E vou fazendo assim, tá? Por toda essa volta aqui. Quando chegar aqui na emenda, eu volto com vocês, tá? Cheguei, gente, aqui, ó, próximo à emenda, tá? Fiz aqui tudinho a minha parte. Fiz aqui uma correntinha de espaço, ó. E aqui é o nosso último espacinho aqui, ó, antes da emenda aqui, tá? Então, nós vamos vir aqui e vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Dá certinho, tá bom, gente? Fazemos o ponto baixo, nós não vamos fazer nenhuma correntinha, tá? Aí, aqui nós vamos pegar aqui a outro lado da base, ó, tá? E esse espacinho aqui nós vamos juntar ele e vamos fazer aqui um ponto baixo. Dessa forma aqui, tá? Então, aqui, nós vamos fazer uma correntinha, vamos laçar, e vamos aqui pro próximo espacinho, e vamos fazer aí o nosso leque, né? Com um bicozinho, tá? Nosso leque é 3 pontos altos. Aí, vamos fazer 3 correntinhas aqui, introduzir a nossa agulha entre as 2 alcinhas, e vamos fazer aqui um ponto baixo, formando um bicozinho. Laço meu fio, e aqui eu vou fazer os 3 pontos altos, tá? Ó, aí faço uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço meu fio, venho aqui no próximo espacinho e vou colocar aqui, repetir aqui, tá?
processo que a gente vem fazendo aqui do bico. Então, gente, eu vou fazer aqui a minha volta, tá? Quando chegar aqui, vocês vão só repetir, né, aqui o leque, ó, tá? E colocar aqui o mesmo lado que a gente fez aqui, ó, tá? Vamos fazer essa mesma parte aqui, ó, tá? Aqui nesse lado aqui, ó. Então, vocês vêm fazendo, tá bom? Tudinho essa volta, e quando chegar aqui na emenda, do outro lado aqui, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei, gente, aqui próximo à emenda, eu fiz tudinho aqui a minha parte lá que falei pra vocês, ó, tá? Então, já estou aqui próximo à emenda. Fiz aqui uma correntinha de espaço, tá? Vou vir aqui nesse espacinho aqui, ó, antes da emenda, tá? E vou fazer aqui meu ponto baixo, ó. Agora que eu não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, vou pegar aqui a base do outro lado, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Agora sim, vou fazer uma correntinha aqui, tá? De espaço. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui no próximo espacinho e vou colocar aqui o leque, né? Que é 3 pontos altos e fazer o bicozinho, tá? 3 pontos altos, subo aqui 3 correntinhas, introduzo aqui a minha agulha entre essas duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo, formando aí um bico. Laço meu fio e retorno aqui e faço mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou aqui no próximo espacinho, faço um ponto baixo, uma correntinha, laço meu fio e vou aqui no próximo espacinho e faço a repetição aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu pra adiantar e quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês, tá bom? Cheguei, gente, quase aqui no finalzinho, ó, vou fazer aqui minha última correntinha aqui de espaço. Vou vir aqui nesse último espacinho que sobrou e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui nesse primeiro ponto alto aqui, ó, na cabecinha dele, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu vou cortar o meu fio, tá bom? Vou puxar aqui, que eu vou introduzir a minha agulha. Vou pegar aqui o meu fio, trazer aqui pra trás, tá? Então, gente, finalizamos aqui o nosso trilho de mesa, tá? E o arremate fica por conta de vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o nosso trilho de mesa, tá? E assim, gente, ficou aí o nosso trilho de mesa. Ficou maravilhoso, tá? Se você chegou até aqui no final, já deixe seu like, tá? Compartilha aí pra mais pessoas, tá? E espero que vocês tenham gostado, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, gente!